que vem ainda confirmar esta informação que é avançada da imprensa nacional, onde Adriano Vunga foi sim condenado. Exigiu ou é algo aleatório que a juíza trouxe aqui? Foi aleatório pela juíza, não foi o pedido pelos deputados de defesa, mas foi algo aleatório por parte da juíza concernente a todos os danos, a tudo aquilo que foi arrolado no âmbito deste julgamento, no decorrer daquilo que foi a sua audição. Foi o 1 milhão de meticais, não é, de acordo com o próprio presidente Albino Forquilha, não é nada material. O caso é mesmo por educação cívica, porque ele nunca vendeu a verdade eleitoral e é pela defesa dos moçambicanos concernente à boa governação e justiça social. Luz do Clécio, o partido Podemos, o presidente Forquilha, estão satisfeitos, estão felizes com esta sentença? Naturalmente que sim, porque isto iliba o nome da pessoa do presidente Albino Forquilha. Primeiro, ele limpa todas as mazelas que alguns moçambicanos tinham sobre o partido Podemos, que é um partido dilator, é um partido que vem, é mentiroso, é um partido falso. Isto iliba-nos de todas essas falsidades que alguns compatriotas, alguns moçambicanos falavam sobre o partido Podemos, e iliba totalmente o nome da pessoa do presidente Albino Forquilha, como frisava antes, é uma pessoa íntegra, líder nato e também escolhido pelos moçambicanos. Ok, mesmo para terminarmos, sabemos que há mais um elemento que foi processado. Existe mais uma outra pessoa que vai ser levada à vara da justiça? Pronto, nós ouvimos através das informações que este arguido, quer dizer, este cidadão foi ontem tornado arguido neste mesmo caso. Fora, além disso, não temos muito a comunicar porque não faz parte de nós como partido. Também soubemos do caso. Eu soube deste cidadão que foi tornado arguido neste mesmo caso. Mas fora essas informações não temos muito a declarar. Aí está, falava, no entanto, o porta-voz do partido Podemos, do Clésio, onde afirmava que está, desta feita, limpo o nome do presidente do partido, Albino Forquilha. Passamos então, desta feita, a retificar a primeira verificação nesta chamada e seguimos desta feita com mais notas informativas e olhamos para o processo da Operação Dudula na vizinha África do Sul, onde o fenómeno de xenofobia causou pelo menos 7 mortes e também a insegurança de mais de 800 cidadãos moçambicanos. Cresce a preocupação entre moçambicanos na África do Sul após ataques xenófobos registrados em Mossel Bay, no Cabo Ocidental, na última sexta-feira, 29 de maio. Os incidentes afetaram mais de 800 cidadãos, resultando em 7 mortes, 5 devido à violência e 2 em acidente durante a fuga para Moçambique. Nacionais entrevistados pela tua televisão relataram o drama. O que está acontecendo na África do Sul é uma coisa normal, mas aquele país está doente. Nunca vai parar aquilo ali. Aquilo não começou em 2006 até agora. Só às vezes está bom, às vezes não está bom. Pronto. É doença do país. O governo é que está deixando aquilo ali acontecer. Porque quando eles começam, não querem reagir. Só quando as coisas como aquilo ali piorar é que começam a reagir. E isso é tarde. Tá vendo? Eles ganham aquele ânimo. Tá vendo? Começam aos poucos a ganhar aquela vontade. Uma mensagem para os irmãos que estão a sofrer xenofobia na África do Sul. Paciência, vamos aguentar, gente. Não há outra coisa. Vamos aguentar. Quando hoje não aconteceu para ti, acorda, vai ao serviço. Na semana antepassada passaram. Eu estava no serviço, passaram pela estrada, Xangana, mas pronto, nós não saímos, estamos a trabalhar e já fazendo barulho lá fora. Aquela saudação era ameaça. Era ameaça, exato, era ameaça, velha é ameaça, não nos querem.
Não nos querem. Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem da tua TV, são 7 moçambicanos mortos e centenas de moçambicanos forçados a voltar ao país desde o último sábado. É muito difícil porque muitos de nós dependemos de lá da África do Sul. Não conseguimos encontrar emprego cá em Moçambique, então decidimos ir para lá à procura do pão para garantir a sustentabilidade das nossas crianças. Estar a viajar nesses dias não dá medo? Medo, mas não tenho como. Garantia do meu pão, tenho que voltar para lá. Quando a situação não estar boa, vamos voltar para casa. Eu não aconselho e até nos maltratar, pá. Epa, somos os irmãos, mas eles estão nos tratar diferente, tipo cão, lixo, epa. Infelizmente, epa, não há que fazer nada, mas epa, dói muito ver os nossos irmãos a sofrerem lá, tipo, não estão sendo tratados, tipo, não são pessoas. Na verdade, não somos respeitados, nós moçambicanos, não sei porquê. Mas ele, quando chega aqui em casa, aqui, são bem tratados. Às vezes, deve deixar de ter medo, né? Deixar medo de lado. Epa, até dá medo, mas epa, fazer o quê? A vida é arriscar, né? Apesar do clima de insegurança e receio provocado pelos alegados atos xenófobos, muitos moçambicanos continuam a procurar a África do Sul em busca de oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Mina, xenofobia, só que mina plana mina ku vela andava ku xenofobia xinyima kota ku ve ni hanya kahle hinkwenu. So a ni tivi swa ku hi xivangelo lexi endlaka swa ku ve ni ku va na xenofobia because phela a ni rivale South Africa ku laveka hi ve na mapassport, so mapassport hi endla, so a ni tivi swa ku problem ya xenofobia ku ve ni hi ka hi nga ni mapassport or alaka njhani. Hambi ni passport já wo biwa wo dlayiwa na wena. Hambi loko na passport wo biwa wo dlayiwa, so a ni tivi swa ku laveka yini swa ku hi kota ku ve ni hanya hi twanana. Because they are threatening people, they are killing people, they are abusing people there. You don't afraid to go in South Africa this day? Yeah, I'm afraid to go out because of xenophobia there. People, they are threatening to kill us. Some of them, they're threatening to send us away from where we are living. So we are afraid to go out. Even when you go to work, even when you have papers or you don't have papers, you are afraid to go out. You can't even go to work. You can't go even to buy anything outside. I think it's not good because we are one country when we serve the same God, and we are all Ngonis, so we should work together and not work apart from each other. A xenofobia caracteriza-se por atitudes de intolerância, discriminação ou hostilidade contra pessoas de outras nacionalidades, etnias ou culturas, fenómeno que tem sido alvo de preocupação recorrente em várias regiões da África do Sul, e o Consulado de Moçambique na cidade do Cabo acompanha a situação, bem como também presta apoio no processo de repatriamento. E por sua vez, o governo mobilizou cerca de 6 autocarros para garantir o regresso de cidadãos moçambicanos ao solo pátrio. No sentido de reuniões de coordenação com a participação de vários quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, o Serviço Nacional de Migração, também envolveu o Alto Comissariado e os consulados de Moçambique na África do Sul. Foram deslocadas equipas multissectoriais para a Vila de Rossano Garcia, na província de Maputo. Como sabem, é a nossa maior fronteira terrestre, com vista à avaliação e preparação das condições para a recepção e encaminhamento dos cidadãos que regressam ao nosso país. Este regresso dos moçambicanos está a ser garantido pelo Alto Comissariado da África do Sul. Este apoio do Alto Comissariado da África do Sul consistiu fundamentalmente na alocação e na mobilização de 6 autocarros
60 lugares cada e 12 minibuses para o transporte dos afetados ao nível nacional. E ao nível nacional já estão criadas as condições logísticas para a recepção e encaminhamento dos nossos concidadãos. Por outro lado, é importante realçar que estão criadas as condições de registro e triagem no ato de chegada na fronteira de Rossano Garcia, para posterior encaminhamento e acompanhamento dos afetados às suas zonas de origem. Com efeito, já foi feita a necessária articulação com os governos provinciais, os conselhos executivos provinciais dirigidos pelas suas excelências senhores governadores da província e os conselhos dos serviços de representação do Estado na província, encabeçados pelos secretários de Estado na província, para o envolvimento das estruturas locais na recepção dos repatriados nos seus destinos finais, com apoio dos comitês operativos de emergências provincial, com previsão de recepção de repatriados, nomeadamente das províncias de Maputo, Maputo Cidade, Gaza, Inhambane e Manica. Obviamente, estas poderão alargar-se para outras zonas do território, caso se justifique. Há uma ameaça de que todos os estrangeiros deverão abandonar a província sul-africana de KwaZulu-Natal até 30 de junho corrente. 379 compatriotas se inscreveram no consulado de Durban, manifestando o desejo de regressar ao solo pátrio. Numa primeira fase, o governo prevê o repatriamento de cerca de 1.000 cidadãos moçambicanos. Entretanto, até o momento, a informação de que dispomos indica que cerca de 884 cidadãos moçambicanos estão afetados pela situação, tendo sido acolhidas temporariamente em centros de abrigo comunitários cerca de 584 pessoas. Estão de regresso ao nosso país, por meios próprios, cerca de 300 pessoas, com previsão de chegada através da fronteira de Rossano Garcia no final do dia de hoje, dia 2 de junho. É de lamentar, e com muita tristeza, a morte de 9 moçambicanos, sendo 5 assassinados no local, 2 atropelados quando tentavam fugir e 2 na sequência de um acidente de viação quando viajavam em viatura particular de regresso a Moçambique. Queremos aproveitar esta oportunidade, este momento como governo, de prestar o nosso sentido de pesar e solidariedade às famílias enlutadas. À chegada à fronteira de Rossano Garcia, os nossos concidadãos receberão apoio do governo com 2 kits alimentares, sendo um para uso imediato e o outro para uso nas zonas de origem, pelo menos por um período de 10 dias, sendo este composto por 10 kg de arroz, 12,5 gramas de farinha de milho, 2 kg de feijão, 2 litros de óleo de cozinha, 2 kg de açúcar e 1 kg de sal. Quero aproveitar esta oportunidade para informar que o governo de Moçambique fará uma comunicação oficial com periodicidade diária para atualizar a informação sobre esta situação, porque quando há este tipo de situações de emergência, a informação é fundamental para falarmos todos a mesma linguagem, usarmos os mesmos dados. Então, o governo irá partilhar diariamente a informação atinente a esta situação. E já começa então desta feita o governo a trazer dados mais realistas no que concerne a esta situação na vizinha África do Sul. E seguindo para mais notas, o governo deve desta feita começar a trazer, de fato, deve começar na verdade a proteger mais os cidadãos nacionais nos assuntos xenófobos na África do Sul. Adriano Muvunga considera que a corrupção é uma das principais causas da atual onda da xenofobia na África do Sul.
Segundo o professor, a falta de oportunidade de emprego, a desigualdade social e os elevados índices de criminalidade associados à captura do Estado por redes criminosas contribuem para o aumento das tensões entre os cidadãos sul-africanos e as comunidades estrangeiras. Corrupção na África do Sul, a corrupção em Moçambique, que é a razão por que a economia na África do Sul está naquela crise que toda a gente conhece, não consegue dar conta das aspirações dos jovens, não consegue dar emprego e justiça social aos sul-africanos, mas, sobretudo, a corrupção na África do Sul, em forma de captura do Estado, resulta no elevado índice de criminalidade que afeta as comunidades, que afeta os bairros, e isto eleva a tensão entre as comunidades originárias da África do Sul e aquelas que vêm de fora. Quero novamente chamar a atenção para a necessidade de todos nós olharmos para a corrupção que tendemos a assistir assim de forma pacífica como a principal causa por detrás da xenofobia. O ativista defende que a corrupção retira recursos que podem ser investidos na promoção da integração social e na melhoria das condições de vida das populações, criando um ambiente propício para o crescimento de sentimentos xenófobos. Porque é ela que retira os recursos públicos que seriam necessários para maior integração e coesão social nas comunidades. Isso do lado sul-africano. Do lado moçambicano, o que se assiste é uma total passividade, é uma incapacidade e até falta de vontade e determinação para, em primeiro lugar, o Estado moçambicano defender o direito à vida dos moçambicanos, sejam eles onde estiverem. O descaso, a despreocupação com que se trata para a questão das vítimas da xenofobia atinge um nível alarmante, onde o governo pensa que é suficiente fazer alertas. O trabalho do governo não é fazer alertas às comunidades moçambicanas diáspora. Não, é identificá-las e protegê-las com medidas concretas. E isso não só não está a acontecer na África do Sul, em termos das vítimas, e em termos de vítimas mortais, mas também das vítimas que têm as suas propriedades destruídas. O Estado moçambicano não está a fazer praticamente nada para apoiar, e não só não está a fazer nada aí, mas também não está a fazer em relação àqueles que já conseguiram fugir cá para Moçambique. Não há mecanismo de recepção, de apoio. Também é assim porque os níveis de corrupção aqui em Moçambique nos colocaram na situação de pauperidade em que nos encontramos. O especialista lamenta ainda a inexistência de mecanismos eficazes de acolhimento e assistência para os cidadãos que regressam ao país. Para Adriano Novunga, a corrupção também está na origem da incapacidade do Estado moçambicano em responder adequadamente a esta crise. António Muxanga, por seu turno, exige que o Presidente da República se pronuncie sobre as mortes dos moçambicanos na vizinha África do Sul. O governo moçambicano, porque quando nós começamos a gritar sobre xenofobia, há cerca de 3 semanas, alguém do Ministério dos Negócios Estrangeiros apareceu a dizer que não há nenhuma moçambicana que foi molestada nem foi morto. Então esperava que fossem mortos moçambicanos. Já estão aí, moçambicanos foram mortos. Esperamos que o presidente Chapo tome as diligências de chefe do Estado, que jurou defender a Constituição e o povo moçambicano. Esperamos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros também saiba fazer isso. Esperamos que os diplomatas sul-africanos sejam chamados a se explicar em relação à xenofobia. E por outro lado, analistas entendem que xenofobia representa desta feita uma ameaça para a unidade africana. Diante do aumento da tensão xenofóbica na África do Sul, o psicólogo moçambicano Mário Ngulela
considera que esses atos são, em grande parte, movidos por fatores sociais e econômicos, destacando tensões acumuladas e sentimentos de rivalidade entre comunidades como possíveis elementos explicativos. O fenômeno xenofobia já data de bastante tempo e é um ato que consiste em torturas, vandalização, não é? Destruição de lojas, destruição de bens, destruição de residências, não é? Queima-roupas, até matanças, envolvendo todo o indivíduo estrangeiro naquele país. Estamos a falar de Moçambique, sobretudo, que é o nosso país. Xenofobia em psicologia não é medo do estrangeiro. O ser humano é polivalente, não é como dizia o Thomas Hobbes, que o homem é o lobo do próprio homem. Significa que os homens vão se matando, talvez por causa de um sariz ou uma agulha. Então, estas motivações que levam os nossos irmãos sul-africanos a torturar, não é? Assim, digamos, aos outros vientes dos países vizinhos da SADC, acima de tudo, são uma região única, é porque este, não é, sujeito sul-africano, nativo da África do Sul, vê o estrangeiro como um sujeito que vem boicotar os seus bens, não é? Tem um melhor emprego, tem um melhor transporte, tem as melhores condições e então aparece este fenômeno estilo ciúme e inveja e pauta, por exemplo, por matar o seu vizinho, roubar os seus bens, queimar as suas lojas. Se for a verificar, no fundo, a maior parte, 90% das lojas destruídas na África do Sul pertence ao estrangeiro. Os aspectos psicológicos que podem advir para ambas as partes, estamos a dizer, a pessoa vítima e o agressor. Para as vítimas, tem aquele receio, não é, que nós chamamos de PTSD, que é transtorno pós-traumático. Veja só que o próprio fenômeno xenófobo é bastante agressivo. Não querem saber se é mulher, é criança, é velho, não é? Então eles estão contra, não é, o estrangeiro. Então maltratam mesmo, que é para o dia seguinte se sair com vida e recolher a sua bagagem e ir para o seu país. Então, enquanto isto não acontecer, esta transferência ou esta decisão dos governos, se permanece ou sai, então a pessoa fica com medo excessivo. Medo até de sair, ir à loja, medo de sair até ir, não é, para coisas básicas, necessidades básicas. Já o analista Samamadi Nrul entende que este fenômeno representa uma ameaça à unidade do continente africano, defendendo a necessidade de maior solidariedade e cooperação entre os países africanos para travar a sua repetição. Olha, primeiro é preciso qualificar isto ou classificar como um ato de traição que os sul-africanos têm estado a praticar em relação àquele sonho de construção de uma comunidade regional robusta no âmbito da SADC, e ter estado a atrair também o sonho do panafricanismo. É preciso perceber que todos nós somos africanos e, como continente, há um sonho que une todos os africanos, que é tornar a África uma potência e conseguir fazer frente a outros continentes e sairmos do subdesenvolvimento através do desenvolvimento, de um desenvolvimento integrado dentro do contexto africano. Eu penso que há uma missão partilhada. Primeiro, o governo sul-africano tem que assumir, porque neste momento o que a gente assiste é uma completa apatia do governo sul-africano. Não é a primeira vez, desde o primeiro ato de xenofobia até hoje, o governo sul-africano nunca se preocupou em tomar medidas enérgicas para conter o fenômeno. Daí que a primeira missão é o governo sul-africano a assumir que este comportamento é nocivo para aquilo que são os próprios objetivos até da África do Sul. Depois de assumir isso, eu penso que o segundo momento é consciencializar a própria sociedade sul-africana sobre a história da região da África Austral, sobre o sonho que existe a nível da região da África Austral, sobre o papel que a África do Sul tem a nível da África Austral, sobre o posicionamento que cada Estado tem, o comprometimento que cada Estado tem com relação aos direitos humanos e o desenvolvimento regional e da África de uma forma geral. Se nós conseguirmos passar essa mensagem para os sul-africanos, a sociedade civil e os demais segmentos da sociedade sul-africana também têm que ter coragem de aparecer a se opor publicamente. Recorde-se que os ataques xenofóbicos registrados desde sexta-feira, 29 de maio, resultaram na morte de 7 cidadãos moçambicanos e no regresso forçado
de centenas de compatriotas a Moçambique. E sobre a situação de xenofobia na África do Sul, é tudo que podemos avançar até o momento. Vamos seguir para o setor da saúde, onde cerca de 66 médicos recém-contratados pelo Ministério da Saúde exigem o pagamento de 6 meses de salários em atraso. O Ministério da Saúde em Maputo foi o palco nesta terça-feira de uma ação de protestos contra alegados não pagamentos de ordenados correspondentes a 6 meses de trabalho. A reclamação apresentada é relativa à situação de 66 médicos recém-contratados pela instituição. Nós somos médicos estagiários da Universidade de Eduardo Mondlane. Por sinal, somos o último grupo que está incluso no decreto 58/2004, que, por sinal, também foi revogado no princípio de 2025. Com isso, nós ficamos basicamente 6 meses à espera do início do estágio para assinar o contrato para o início das nossas funções. Só que, nesse período todo, o Ministério da Saúde dizia que estava a organizar o nosso processo para nós podermos iniciar o estágio e termos todo o processo já legalizado. Só que ficamos muito tempo, só conseguimos assinar o contrato em agosto de 2025. Assinado o contrato, nós só começamos o estágio em novembro de 2025. De novembro para cá, nós estamos a trabalhar, estamos a exercer todas as nossas atividades, mas sem nenhuma remuneração. Tentamos contactar o Ministério da Saúde por muitas vezes. Temos representantes na turma que sempre entram em contato com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sempre diz que o nosso processo está a decorrer. Eles estão a tentar organizar o nosso processo para poderem nos pagar. Mas até aqui nós estamos há basicamente 6 meses sem nenhuma remuneração. A classe alega não entender o motivo do atraso. A sobreviver está difícil. Meu colega já fez menção aqui a respeito da carga horária, que é muito complexa. Tanto é que mesmo se existisse a oportunidade de fazer outras atividades extras, não teríamos como, não é?